Nós vamos agora falar aqui no nosso programa de um assunto que com certeza vai interessar para a sua empresa, para os seus negócios, né? A gente está aqui recebendo os estúdios o Rafael Fagner, ele que é consultor em segurança e saúde do trabalho. Nosso tema aqui da nossa entrevista é o E-Social do Governo Federal. A sua empresa ela está preparada, né? Rafael, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, né, desse conceituado programa, uma audiência imensa, né, por todo o estado do Rio Grande do Norte. E é um prazer estar aqui para discutir esse tema tão importante, que já foi discutido aqui em outro momento, em 2018, salvo me engano, mas com a simplificação do programa e do sistema, foi montado um calendário que começou a entrar em vigor em outubro e vai ser concluído em julho de 2022. Então vamos logo explicar para as pessoas o que é o E-Social. Marcos, o E-Social é um sistema, certo? É um sistema de simplificação criado pelo governo federal em 2018. O objetivo do E-Social é unificar todas as informações contábeis, trabalhistas e previdenciárias num só local, num só sistema, né? Numa só plataforma. O governo federal ele pretende com isso minimizar os efeitos, por exemplo, de papel, né? E digitalizar, informatizar todas as informações que sejam pertinentes a uma empresa, né? A um ambiente fabril. Tanto na parte contábil, passando pela parte previdenciária, que vai ter início agora em janeiro, e logo após a parte trabalhista. Então, tudo aquilo que envolve contratação, movimentação contábil, trabalhista e previdenciária, ela já está sendo encaminhada aí para um sistema chamado E-Social do Governo Federal. Então, qualquer empresa ela tem que aderir? Qualquer empresa, com exceção, né, dos MEIs, que tenha um funcionário. Então, se você é MEI e tem um funcionário, não vai ser obrigado a cumprir todas as exigências, não. Por Agora exemplo, passou de um funcionário. Passou de um funcionário. Tem que aderir. Aí tem que aderir a um software, tem que aderir a uma consultoria especializada para poder ajudar essas empresas a informar corretamente ou diretamente as informações trabalhistas e previdenciárias para esse sistema, Marcos. Como o nosso tema de hoje é bem sugestivo, e a sua empresa ela está preparada? A empresa tem que estar preparada para aderir ao E-Social? Isso, Marcos. O que a gente tem visto aí é uma correria imensa, tanto dos contadores como dos empresários, para saber até o que é isso. O que é que vai entrar em vigor dia 10 de janeiro de 2022? O que é isso? Bem pertinho, né, inclusive. Né? Tá em cima, nós não temos mais prazo não. Para a gente trabalhar na área não tem mais prazo, acabou o prazo. O que é isso? Então tem muitos contadores e tem muitas empresas que ainda não sabem o que é isso, como vai ser feito isso, mas não é novidade. O E-Social está aí desde 2018, foi montado um calendário, né, de entrada em vigor desses eventos, e esse calendário vem sendo seguido desde 2018 até agora, que vai terminar dia 27 de julho com as exigências dos órgãos públicos também aderir ao E-Social. Mas as empresas ME, MEI, EPP, elas vão entrar em vigor na parte de SST a partir do dia 10 de janeiro de 2022. Então, dia 11 em diante, qualquer movimentação que você tenha dentro da empresa, a parte de SST, que é Saúde e que é Segurança do Trabalho, ela vai ser obrigada a ser informada dentro do E-Social. Os contadores já movimentam esse sistema com a parte contábil, certo? Folha, impostos, contratações. Então isso já acontece com a parte contábil. O que vai entrar em vigor no dia 10 de janeiro do próximo ano é a parte de segurança e saúde do trabalho, que realmente está sendo essa dúvida imensa. Os contadores estão meio confusos quem vai enviar, como enviar essas informações para esse sistema, até porque é um tema técnico, né? O que nós temos visto aí de algumas empresas, alguns empresários querer colocar tudo para o contador. O contador tem sido aquele escudo realmente para as empresas, mas na parte de SST, Marcos, inclusive há uma recomendação do Conselho de Contabilidade que os contadores não se responsabilizem pelo envio das informações de segurança e de saúde do trabalho para dentro desse sistema.
Por quê? Porque são informações técnicas, informações da área de segurança e saúde do trabalho. Então ele não tem esse conhecimento. Então qual seria a sugestão dos conselhos e dos contadores? Que as empresas contratem um escritório de consultoria em segurança e saúde do trabalho e eles se responsabilizem ou por enviar as informações ou por gerar um arquivo que o próprio contador alimente essas informações. Que informações são essas, Marcos? Rafael, o que eu vou enviar para o E-Social no dia 10 de janeiro de 2022 sobre segurança do trabalhador? Por exemplo, eu tenho uma empresa, certo? Vou contratar Marcos Dantas para ser o meu vendedor. O que é que eu vou informar para o governo federal, além da parte contábil, que é a carteira dele, salário, enfim. Ponto 1. Eu vou informar que eu realizei em Marcos o exame admissional, né, que eu mandei Marcos para um médico do trabalho. O médico do trabalho disse que Marcos estava apto para ser vendedor na minha empresa. Então eu vou ter que informar que eu fiz um exame de admissão para contratar Marcos. Isso uma vez só? Uma vez só na contratação, certo? Aí, qual a segunda informação? Eu vou ter que informar também dentro do E-Social os riscos que o meu vendedor Marcos está exposto. Quais são os riscos ambientais que podem causar acidentes ou doenças ocupacionais que Marcos Dantas está exposto? Eu tenho que informar isso também dentro do E-Social. É bem simples, lá tem uma paginazinha. Marcos Dantas tem risco? Sim ou não? Se eu disser que não, acabou por aí. Se eu disser que sim, vai abrir uma segunda aba que eu tenho que informar quais os riscos que Marcos Dantas está exposto. Feito isso, beleza, tudo certinho, tudo bonitinho. Rafael, agora por isso que é importante, por exemplo, ter realmente uma assessoria técnica, porque na hora que você... Não é só simplesmente dizer sim ou não. Exatamente. É assumir o risco e a responsabilidade do que acontecer com o funcionário. É isso que eu ia falar agora. Rafael, mas posso colocar aqui não, que não existe risco ambiental para o vendedor. Exatamente, mas daqui a 1 ano ou 2 acontece uma doença ou um acidente com esse funcionário, você encaminha ele para os órgãos fiscalizadores, né, que vão receber Marcos Dantas. Pô, mas você não informou no E-Social que ele não tinha risco de adoecer e nem disso. Como é que você está mandando ele agora para o governo poder reconhecer isso como acidente do trabalho ou uma doença ocupacional? Então, é muita responsabilidade nos envios das informações. Até porque lá vai estar o nome, CPF e o registro de classe de quem informou isso. Quem foi que informou? Quem disse que a função tal não tem risco? Ou se tem risco, quais são? Certo? Então, é um ponto muito importante. E a sua pergunta, Rafael, uma vez só? Não. Os exames eles têm que ser de forma periódica, de acordo com o que o método do trabalho disser lá no PCMSO. Marcos Dantas foi contratado hoje como meu vendedor na minha empresa. Daqui a 1 ano, automaticamente, ou daqui a 2 anos, de acordo com o método do trabalho disser, você tem que realizar um exame periódico. Certo? Que é após 1 ano, um exame periódico. Automaticamente, quando eu cadastrar Marcos Dantas no meu sistema do E-Social e colocar lá o dia da demissão dele, ele já vai gerar o dia do exame periódico de Marcos. Então, se naquele dia que o sistema gerou, eu não enviar o exame de Marcos, vai dar problema. E esses prazos têm que ser cumpridos? Os prazos são o seguinte, o governo está tentando simplificar muito a questão dos prazos. Por exemplo, a movimentação que eu tiver, Marcos, dentro do mês de dezembro, contratei alguém dia 5 de dezembro, dia 10, dia 20 de dezembro. Eu tenho até o 15º dia, após o encerramento do mês sequente, para informar para o E-Social. Então eu tenho aí 15 dias após encerrar o mês que estava em vigor, para informar isso. Se eu não informar, ou se eu informar de maneira errada, vai ser passivo de multa. As multas são automáticas, vem para o e-mail da empresa. Então é bom só citar isso. Eu tenho que enviar? Tenho, mas não de qualquer jeito. Dentro do prazo e a informação correta. Isso que é o principal, que nós estamos focando isso para os contadores, para alguns clientes que nos procuram. Esse alinhamento de informação é muito importante. Às vezes vou cadastrar um empregado num sistema, por exemplo, o Marcos como locutor, mas quando eu puxo o sistema lá do contador, o Marcos está com outra função diferente, então não vai poder acontecer isso. Ele será um sistema conjugado. Se eu colocar lá um nome errado, um RG errado ou uma função errada, não vai cadastrar o funcionário. Então tudo isso tem que ser alinhado. Não é só jogar no sistema uma informação, porque se eu jogar no meu sistema, uma informação errada, automaticamente
o outro lá, contador, não vai conseguir acessar mais nada, bloqueia tudo. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa. O que nós fizemos quanto empresa de consultoria? Marcos, adquirimos um software, nós compramos um software muito famoso, inclusive. Passei um mês vendo qual o software seria o essencial, porque nós temos que ter um software que gere tudo isso para a gente, para enviar isso para os contadores. O ESO. O ESO é um software paulista, de São Paulo, o sistema, o domínio dele. Nós estamos trabalhando já com ele, estamos alimentando já com algumas empresas. Tem dado certo, a gente fez alguns testes de envio de informação. Isso tem sido muito bom para os contadores, que vão receber o arquivo em XLM já pronto, como para as empresas. O que a gente precisa alinhar com as empresas é a necessidade de enviar os eventos corretos e na data correta e por profissionais que tenham a capacidade disso. Outra coisa importante que eu chamo a atenção, Marcos Dantas, muito cuidado com aquela pessoa que diz: ei, eu envio seus eventos. Beleza, enviar é muito fácil, você cadastrar um sistema e enviar. Mas nós temos que ter um acompanhamento periódico nisso tudo. Porque no decorrer do mês, se houver alguma movimentação, fulano saiu, fulano entrou, ou fez exame de alguém, ou alguém sofreu um acidente, ou alguém foi demitido, tem que ter uma movimentação dentro desse sistema para poder alimentar com os dados corretos, para não haver nenhum tipo de não alinhamento de informação com o sistema da contabilidade, que isso é muito importante. O ouvinte pergunta aqui o seguinte: quem já tem funcionário com carteira assinada, talvez até com exame de admissão feito, vai precisar fazer o processo todo novamente ou não? Vai. Só com uma notícia boa, pelo menos uma dentro do E-Social. O E-Social, ele não quer saber do passado da empresa, certo? Se você tiver aí com exames vencidos, Rafael, eu não fiz exames periódicos, aí é problema seu, da sua empresa, claro, e da fiscalização externa que pode vir para sua empresa. Ok. Mas para o E-Social não tem nenhum problema. O que eu vou alimentar do dia 10 em diante, do dia 11 em diante? Vou alimentar o sistema com informações que você tem. Se eu tiver empregados cadastrados na minha empresa já há 5 anos, eu vou alimentar o sistema com isso. Mas ele só vai cobrar os exames, só vai cobrar a manutenção desses funcionários do dia 11 para frente. A movimentação que tiver daquele funcionário do dia 11 para frente. Para trás ele não quer saber. Nos ajudou bastante, porque se fosse cobrar os exames, diga aí, os exames passados, ia dar uma grande dor de cabeça para os empresários. Mas não vai cobrar. Do dia 11 em diante é a movimentação que tiver daquele funcionário. Mas quando você cadastrar, por exemplo, eu contratei o cara, Rafael, em 2015. Ele está comigo já há 6 anos. Eu cadastrei ele no E-Social dia 11. Beleza. Já gera no sistema o dia do próximo exame dele. Então, daí para frente, eu tenho que cadastrar todos os exames dele, certo? Os periódicos, os dimissionais, retorno ao trabalho. E se mudar de função, o exame de mudança de função, enfim. De 11 em diante, para frente. Esquece o para trás das empresas. Claro que a gente sabe que existe aí no mercado consultorias, empresas maravilhosas que prestam esse serviço. Agora, e para o empresário é muito mais cômodo, por exemplo, contar com esse apoio. Agora, o empresário que de repente diz: não, eu resolvo aqui sozinho. Ele consegue administrar esse E-Social sozinho ou não? É perigoso? É muito, muito, muito perigoso. Eu tenho até aqui o decreto, foi publicado agora em novembro, o decreto, uma portaria que estipula as multas por não envio errado ou envio atrasado de informações para o E-Social. Marcos, a multa ela varia de R$ 459 a R$ 42 mil. Então, dependendo do que seja, do que não foi enviado ou do que foi enviado de maneira errada ou atrasada, a multa vai variando de R$ 500 a R$ 42 mil. Então, ter um cuidado de o que eu envio, quando eu envio e como eu envio, é importantíssimo para você não cair aí na multa do governo federal e dos órgãos fiscalizadores, certo? Ter um cuidado imenso do que eu vou enviar. Empresário, primeiro ponto, converse com seu contador, sempre digo isso. Ele é a porta de entrada, ele vai lhe orientar, mostrar bem direitinho e lhe encaminhar para uma consultoria que lhe dê um suporte, né? Ele dê um suporte daquilo que possa vir a acontecer. Repito, os dados de quem vai estar enviando vai estar lá.
Se for os meus, são os meus. Se for do médico, do médico. Vai estar lá o nome completo, CPF. Não, recebi errado porque Rafael me enviou errado. Ou vice-versa. E eu sempre faço um alerta. A consultoria que você, empresário, fechar para lhe dar esse suporte, ele tem que ter um alinhamento muito grande com o seu contador. Né? Porque até hoje, como é que funciona? Você vai contratar alguém para a rádio, um exemplo, você comunica logo ao contador, certo? Mas ele não vai poder cadastrar no sistema dele sem antes ter o arquivo de segurança e de saúde do trabalhador. Ele vai ter que recebe a demanda da empresa, contacta o escritório que presta consultoria, certo? E aí a gente gera um arquivo com os riscos ambientais bem direitinho, encaminha para ele, e aí ele vai fazer todo o sistemazinho bem direitinho, sem nenhum problema, certo? Eu sempre chamo a atenção para isso. Vai ser esse alinhamento com o contador da consultoria. Existem, por exemplo, no segmento, empresas, né, ou atividades que não se enquadram nessa questão do E-Social, porque eu vim pergunta aqui, por exemplo, contratações de diaristas, né, para pessoas que trabalham em residências, também se enquadra nessa questão? Se enquadra, inclusive existe já desde 2018 o E-Social, por exemplo, para empregado doméstico. Chama cuidado aí para você que está contratando para doméstico, assinando carteira dela e não informando para a social. Procura um contador para que ele possa estar dando toda a orientação, porque já está em vigor desde 2018, certo? A parte do E-Social para diaristas, para empregados domésticos, para o envio de informações é diferente, certo? Porque é pessoa física para pessoa física, mas existe sim a obrigatoriedade de estar informando para o E-Social as diaristas e as empregadas domésticas desde 2018. Então, chamar a atenção para isso aí, porque a pessoa tem, às vezes, carteira assinada lá do diarista e não está se ligando para o envio de informações. Então, contacte aí o seu contador para poder alinhar isso direitinho e não ter nenhum problema futuro, nem para você que está empregando e nem para o empregado. Então, vamos só para recapitular, para quem está nos ouvindo, quais são as principais mudanças para 2022 com relação ao E-Social? 2022 traz duas mudanças significativas para o E-Social. Para quem já mexe com o E-Social e está me escutando, pode até parecer normal. Mas janeiro de 2022 entra em vigor a obrigatoriedade dos eventos de segurança e de saúde do trabalho previdenciários. O que é isso? Evento 2210, ela trata do CAT. O que é o CAT? Comunicado de acidente do trabalho. Até hoje, Marcos, quando uma pessoa se acidenta ou adoece, que ele vai para o INSS, o pessoal do INSS solicita uma CAT, certo? Essa CAT ela pode ser aberta por motivo tanto de acidente do trabalho como de doenças ocupacionais. O governo quer saber realmente ali o que foi que ocasionou aquela doença ou aquele acidente. Com o E-Social, essa CAT será automática. Ela não pode mais ser feita de forma manual como é feita hoje, digitada. Ela vai ser aberta dentro do E-Social. Evento 2220 é o evento do PPP. O PPP é o Perfil Psicográfico Previdenciário. O que é o PPP? Quando você vai se aposentar daquela sua atividade, você tem que estar com o PPP. Hoje, dificilmente, o cara dá o PPP para um funcionário. Dia 10 de janeiro de 2022 será obrigatório dentro do E-Social. Demitiu, já sai com o PPP em mãos. E o evento 2240, que é o mais complexo, é o envio de informações de riscos ambientais. Eu vou ter que informar lá no E-Social os riscos que os meus empregados estão expostos. Se tem risco, sim, e quais são. Se não tem, pronto, informa que não tem. Mas eu tenho que informar para o E-Social. E o evento do monitoramento de saúde, que são os exames, admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho, mudei de função. Esses exames vai passar a ser obrigatório. Rafael, eu tenho que enviar o exame? Não. O E-Social não vai aceitar envio de arquivos, Marcos. É informações. São lá a gente cobre. É informações. Marcos Dantas tinha que fazer um exame periódico dia 22 de dezembro. Ele fez? Sim. Pronto. Beleza. Se sim, quais exames? Esse. Se não, não fez. Se não fez, vai ser multado. Beleza? Mas eu posso informar lá, Rafael, que eu fiz sem fazer. Não façam isso. No momento que eu informo que eu fiz os exames, vai abrir lá uma tabelazinha quais exames foram que eu fiz. Então eu tenho que saber quais exames eu fiz. Aí vai que do nada, que isso pode acontecer, deixar isso bem claro para vocês. O governo vai sortear lá umas empresas.
Marcos, manda para mim aí os nomes de Rafael que você disse que você fez. Manda para mim, para me fiscalizar aqui de forma online. E se você não tiver esse exame? Né? Se você não tiver. Passivo de multa, e multa altíssima. Então, do dia 10 de janeiro em diante. Julho de 2022, 27 de julho, entra em vigor essas mesmas obrigações para todo o setor, todo o departamento público. Tudo que for público, prefeitura, secretarias, campo, tudo for, vai ser obrigado também a estar encaminhando para o E-Social as informações de segurança e de saúde para todos os seus funcionários. Rafael, deixa eu aproveitar aqui e tocar um assunto com você, porque eu acredito que com certeza interessa os nossos ouvintes. Nessa pandemia, o governo federal, se eu estiver equivocado nas informações, você me corrija, por favor, viu? Nessa pandemia, o governo federal, aliás, nós não, enfim, as grávidas, elas adquiriram o direito, por exemplo, de trabalhar em casa, né? Só que algumas empresas estão convocando essas grávidas, né? Com a alegação de que a lei não foi aprovada pelo Congresso Nacional. De fato, a mulher que está me ouvindo agora, que está gestante, né? A pandemia não acabou ainda. Ela tem o direito ainda de permanecer no trabalho remoto, ou ela é obrigada realmente a voltar a trabalhar de forma física no endereço da empresa? Nós tínhamos uma portaria, né? Eu acho que era um MP que autorizava, inclusive o governo bancava, né, parte, né, dessa empregada em casa. Ela venceu, só me engano, ela venceu, e estão ainda vendo se revoga. Eu sempre oriento, você empresário, muito cuidado com movimentações com grávidas. Existe toda uma legislação trabalhista específica, dentro das normas regulamentadoras, dentro das NBRs, existe toda uma orientação, existe recomendações do Ministério Público do Trabalho quanto à não obrigatoriedade de exposição de grávidas a riscos químicos ou biológicos. Então, Covid-19 foi tido como risco biológico. Inclusive, eu estou agora refazendo um laudo que eu fiz para uma prefeitura e eu mandei esse laudo sem eu caracterizar o risco biológico dentro do laudo. Eu tive que refazer, porque o MPT ele reconhece o Covid-19 como risco biológico. Então, pela própria norma, já é bem claro, eu não posso expor de maneira nenhuma uma grávida a riscos biológicos. Ela tem que ser afastada daquele ambiente até que o ambiente providencie EPCs necessários que evite a contaminação ou EPI que evite a contaminação. Resumindo, meu conselho é: não chame agora, procure um jurídico de sua confiança, converse com ele, e além disso, dentro da parte judicial, que é muito importante para evitar problemas no futuro. O ouvido aqui esclarece, segundo ele, de que não venceu ainda, passou pela Câmara dos Deputados, foi enviado para o Senado, mas não foi votado ainda. Isso, por então, isso. Se não venceu, a gestão está mais acobertada ainda, né? Está acobertada. Então, é aquilo que eu falei, não convoque a sua grávida agora, antes de contar com o seu jurídico bem direitinho, porque é complexo. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Marcos, adianta perguntar ele aí, porque no papel é tudo bonitinho, a gente tem direito a tudo. Eu sou MEI, vai fazer 10 anos que eu pago INSS. Estou cirurgiada de uma hernia epigástica. Já faz 3 meses que estou sem receber nada, parada, porque não posso trabalhar para a hernia não voltar. Eu sou sacoleira. E ainda tem que fazer uma perícia em Currais Novas, porque Caicó não tem um perito. Em janeiro ainda, para ver se recebo alguma coisa. E estou parado e estou pagando. E aí, Rafael? MEI tem todos os direitos trabalhistas assegurados, pessoal. Auxílio doença, auxílio acidente, auxílio maternidade, todos os direitos, como você tivesse uma carteira assinada, você tem um direito dentro do MEI. O que está acontecendo, Marcos, é justamente esse problema por causa da pandemia. Os INSS não estão com perícias totalmente completas nas cidades. Você marca uma perícia, por exemplo, eu tive que fazer uma consulta no INSS esses dias, eu tive que marcar para 10 de janeiro, uma consulta, para me tirar uma dúvida com o INSS. Eu tive que agendar pelo 135
e ficou para o dia 10 do mês que vem. Então, realmente, o problema está sendo com a perícia, né? Não porque você é MEI. O MEI lhe dá todo o direito de você procurar o auxílio doença, procurar o auxílio acidente, qualquer auxílio que o MEI lhe dá direito. O problema realmente está sendo com as perícias, com atraso das perícias. Rafael, obrigado pela sua participação. Quem quiser alguma informação, como é que entra em contato com você? Quem quiser tirar mais informações, tirar mais dúvidas, ter mais informações, solicitar uma visita nossa, ou nas redes sociais, procurar por rafael.fagner, vai ser fácil, rafael.fagner. Fagner, gente, sem o R. Sem o R no final. Aí os seus pais esqueceram. Foi escrito. Foi o tabelião, porque esqueceu o R. Eu acho que era Fagner, e ficou Fagner com A no acento. Então é rafael.fagner sem o R. Sem o R. Ou nos ligar, nós temos o nosso telefone também lá no Instagram, que já dá o link direto para o meu WhatsApp, mas deixa aqui o telefone para vocês, que é o 987366140 ou 99880-7904, é só entrar em contato com a gente. Ou pergunta aqui a Marco, manda o telefone de Rafael para mim aí, ele já manda o telefone para vocês, para a gente poder conversar, tirar dúvidas e alinhar tudo aí com vocês. Pessoal, um abraço a todos, Marcos, valeu aí pela oportunidade. Obrigado pela sua participação. Um abraço a todos aí, fique com Deus. 7 horas, conversamos com Rafael Fagner, ele que é consultor em segurança e saúde do trabalho, participou aqui hoje do nosso Panorama 95. Nós vamos